Pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025. A gente começa, como sempre, olhando primeiro para o cenário doméstico. A gente teve uma semana positiva para o Ibovespa, alta aí de 2,89%, fechou cotado aos 128.219 pontos. Na semana, os destaques que a gente teve aqui no Brasil, acho que foi principalmente o IPCA de janeiro, né, que veio ligeiramente aí abaixo das expectativas do mercado, mas também sem alterar o cenário desafiador para a inflação nesse ano de 2025. Além disso, a gente teve também declarações do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, reafirmando o compromisso de trazer a inflação de volta à meta, e obviamente esse discurso foi bem recebido aí pelos investidores. No mercado de ações, destaque positivo da semana foi para as ações do Carrefour Brasil, que subiram 19% na semana, após o anúncio de que o Carrefour da França, né, ele submeteu uma proposta ao Conselho de Administração para fechar o capital da companhia aqui no Brasil, né, ou seja, recomprar todas as ações, fazer o famoso OPA, né? E, bom, do lado negativo, a gente viu as ações da Vivara recuarem 5% na semana, reagindo à notícia de saída do diretor de marketing da empresa, tá? Esses foram os dois principais destaques aí no meio corporativo. No cenário internacional, a gente teve, novamente, foi bem influenciado aí por anúncios de tarifas do Donald Trump, né? No começo da semana, o governo dos Estados Unidos anunciou uma tarifa de 25% sobre as importações de alumínio e aço. E já na quinta-feira, tivemos novas medidas que foram anunciadas com o objetivo de estabelecer relações comerciais recíprocas, né? Então, apesar disso, a gente viu os mercados globais reagirem de forma até positiva, já que o Trump ele optou por adiar a implementação de tarifas recíprocas para 1º de abril, e forneceu poucos detalhes sobre elas também, tá? Outro tema que foi bastante importante, né, a gente teve dados de inflação ao consumidor de janeiro lá nos Estados Unidos, né, o famoso CPI, que veio aí acima das expectativas e também acabou pressionando um pouco os mercados. No entanto, ainda na semana tivemos dados de inflação ao produtor, né, que é o PPI, que mostrou já o inverso, né, mostrou um pouco de alívio, né, indicando uma perspectiva positiva aí mais para frente no âmbito de desinflação nos Estados Unidos, tá? Os investidores também ficaram atentos ao cenário geopolítico, né, após o Trump e o Putin concordarem em negociar o fim da guerra da Ucrânia, tá? E do lado corporativo, né, a gente continua com a temporada de balanços do quarto trimestre lá nos Estados Unidos. A gente teve até o momento aí 384 empresas do S&P 500 já reportando resultados e 75% delas superando as estimativas de lucro, né? Então a gente vê ainda no âmbito corporativo as empresas bastante pujantes aí no crescimento de lucros, tá? Voltando para o Brasil, a gente olha o nosso IFIX, né, nosso índice de fundos imobiliários, que apresentou alta aí, leve alta na semana, subiu 0,36%. A gente teve os FIIs de papel tendo um desempenho médio aí de 0,68% na semana, e os FIIs de tijolo tiveram uma semana de estabilidade, aí recuaram 0,07%, tá? Na parte de moedas, o dólar ele teve mais uma semana de queda contra o real e recuou 1,75% na semana e fechou cotado a R$ 5,70, né? Então, uma bela queda aí que o dólar vem trazendo aí nas últimas semanas. Saímos lá dos patamares de 6,20, quase 6,30, retornando aí a R$ 5,70, né? Acho que é uma oportunidade bem interessante aí para quem está querendo dolarizar o patrimônio, tá? Bom, o DXY, que representa a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, também fechou aí a semana em queda, recuou aí 1,21% na semana, ou seja, o dólar perdendo força não só contra o real, mas também contra os principais pares de moedas. E no mundo das criptos, a gente teve uma semana um pouco mais estável, né? O Bitcoin representou leve alta aí de 1,24%, fechou cotado aos $97.657, e o Ethereum subiu um pouquinho mais, 3,07%, fechou cotado aos $2.708, tá? Chama agora o Matheus Ogata comentar um pouquinho da curva de juros para a gente. Bom dia, Matheus. Fala aí, Gustavo, bom dia. Bom, a gente teve uma semana relativamente tranquila em relação aos juros, né? A gente teve a queda aí durante a semana, mas para quem acompanha todos os dias, pode perceber que na data da divulgação da inflação americana a gente teve uma alta,
né? Acho que foi o único dia que a gente teve uma alta nos DIs futuros. De modo geral, a gente passou a semana aí bem tranquilo em relação a isso. Obviamente, os principais drivers para isso, para a semana terminar um pouco mais tranquila, foi a questão do IPCA, que veio um pouco mais para dentro do que a gente estava esperando, né? Apesar de que a gente ainda está acima da meta da inflação, mas obviamente seria um trabalho que tem que ser feito a mais longo prazo. Mas com certeza o IPCA vindo aí mais dentro da meta que a gente esperava já acabou contribuindo, né? Essa questão dos Estados Unidos em relação à inflação, isso acabou estressando o mercado, como eu falei, né? Na data de divulgação do relatório de inflação, a gente acabou tendo um DI futuro mais elevado, porque justamente implica que, muito provavelmente, o Banco Central americano vai ter que manter os juros mais alto por mais tempo. A gente ainda não fala em alta dos juros por lá, né? Até porque se a gente estivesse falando isso, seria um cenário bem estressado já, mas a gente fala em manutenção dos juros mais alto por mais tempo lá, né? A gente esperava ter mais uma queda de juros ainda esse ano. Agora a gente já está falando que essa próxima queda vai ficar para setembro, mais para o final do ano. Novos dados de inflação, pode ser que a gente nem fale mais de queda de juros esse ano lá nos Estados Unidos, tá? Mas da minha parte é só, tá, Cláudio?